Por que a gente vai começar pelos repertórios? Porque eu, particularmente, acho importante que a gente tenha ali o conhecimento técnico e teórico ligado aos repertórios, já que, pessoal, vocês precisam colocar na cabeça de vocês uma coisa muito importante. Prova discursiva, ela envolve 3 elementos. Primeiro elemento, conhecimento gramatical, conhecimento das normas gramaticais. Segundo elemento, conhecimento técnico e teórico. Professor, por que eu preciso de conhecimento técnico e teórico? Porque dependendo da temática, dependendo do eixo que for cobrado na tua prova discursiva, você precisa ter um embasamento teórico. O terceiro e último elemento é o conhecimento de mundo, para que você seja capaz de estabelecer relações entre aquilo que está sendo solicitado na tua prova e o teu próprio conhecimento teórico. Então, para isso, você precisa estabelecer relações, tá? A gente começa pela Constituição Federal, meus amores, porque, querendo ou não, a Constituição ela é a base legal de tudo o que se fala de política dentro desse país. Gente, deixa eu só mudar a câmera de posição, porque eu estou muito agoniado, porque eu estou ficando... Deu bom. Quando a gente fala de Constituição Federal, a gente está falando de base, tá? Inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo que se aplica à área de serviço social. Existem elementos na Constituição Federal que são elementos pétreos. São as chamadas cláusulas pétreas. Já ouviram falar desse nome? Quem já ouviu falar desse nome? Pétreas. Já? Beleza. Show. Maravilha. Para quem nunca ouviu, pétrea vem de pedra em latim. Beleza? E aí, o que eu preciso, por favor, que você entenda? As cláusulas pétreas ou os elementos constituintes pétreos são elementos que você não pode remover da Constituição e que não podem ser desrespeitados na elaboração de nenhuma lei. Tudo bem? Deixa eu ver a pergunta da Exita. Esse material vai estar disponível para os alunos? Eu acho que vocês já receberam esse material, não? Eu vou pedir para o Jonathan ver, o Jonathan me responder isso, porque eu não sei responder, não, Exita? Vamos aqui. Então, essas cláusulas pétreas, elas não podem ser alteradas, tá? E aí um ponto importante, pessoal, que muita gente se pergunta, prof, mas se eu usar a Constituição Federal no meu texto, não fica exatamente, são irrenunciáveis. E aí, Vivi, foi bom você ter colocado isso. Por quê? Quando a gente fala de elementos constituintes pétreos, esses elementos... eles são irrenunciáveis. A gente chama de pétreo porque eles são irremovíveis, eles são irrenunciáveis, enfim, eles são elementos que não podem de maneira nenhuma ser questionados ou serem substituídos, beleza? Eu boto inclusive dessa maneira quando eu vou dar essa aula para pessoas de outras carreiras. O que é pétreo na Constituição não pode ser removido. E aí isso gera inclusive uma série de discussões, porque às vezes você tem um choque e na área do serviço social, vocês sabem mais do que eu, porque vocês são assistentes sociais, esse choque muitas vezes ele vem das legislações municipais ou estaduais. Esse choque ele acontece porque a legislação estadual e a municipal muitas vezes vão de encontro ao que está na Constituição. Já se pegaram em situações como essa esse ano, porque eu vi que houve algumas polêmicas ligadas ali ao serviço social, a tentativa de alguns governos estaduais de remover direitos ou de reduzir o orçamento ligado, por exemplo, aos CAPs, como aconteceu aqui no Nordeste, em uma determinada cidade, enfim. Então, quando a gente fala de pétreo, não importa, tudo está abaixo. Tudo está abaixo do que é pétreo. Então, tenha isso em mente, tá? Jobson, peraí, professor, uma dúvida sobre repertório. Posso iniciar já com repertório? Se eu iniciar com uma afirmação com o conectivo embora e depois fazer a citação da Constituição, exemplo, embora a Constituição preveja tal coisa, no entanto, tal coisa não acontece. Pode, mesmo na expositiva, e o conectivo embora no início, que é argumentativo? Stephanie, eu vou falar disso mais para o final da tarde, mas eu vou falar de estrutura,
tá, com vocês. Eu vou trazer estrutura para vocês. E eu quero, inclusive, eu não coloquei no material para não ficar desconexo, mas eu quero mostrar como eu escrevo. Eu quero pegar o espelho da minha prova, da Prova Nacional Docente, e mostrar para vocês como é que eu escrevo. E aí a gente discute um pouquinho no finalzinho, beleza? Tudo bem? Vamos lá, gente. Um outro ponto importante, quando a gente fala de Constituição Federal, é que vocês não precisam, ao meu ver, isso é crucial, vocês não precisam olhar para a Constituição e, poxa, prof, eu sempre preciso colocar lá Constituição Federal de 1988. Tem algum sinônimo que eu possa utilizar para me referir à Constituição? Sempre que você fala de Constituição Federal, existem outros dois sinônimos que você pode utilizar para evitar repetição, tá? Você pode usar o nome Carta Magna e você pode usar o nome de Constituição. Tá dando para entender a letra, gente? Tranquilo. Constituição Cidadã, tá? Então, você tem essas duas possibilidades de uso. Por que eu estou dando essas possibilidades de uso? E eu também, nos outros repertórios, eu vou falar sobre outras possibilidades de citação deles. Porque existe um ponto que eu acredito muito que vai ser cobrado de vocês, que é a repetição lexical. Jobson, o que é a repetição lexical? Quando eu, em sequências, ao longo da progressão do meu texto, eu vou repetindo palavras que poderiam ser substituídas por outras. Então, eu vou dando sinônimos para vocês, dos repertórios que eu vou explicando aqui, para que vocês entendam que não existe uma única maneira de se referir ao mesmo, de fazer referência ao mesmo referente, tá? Não precisa pôr o ano nesses casos. Precisa não, Luana. Quando você fala de Constituição Cidadã e de Carta Magna, tu não precisa pôr ali o ano, tá? E aí, só uma contextualização que eu acho importante, tá? Eu não sei se vocês já estudaram isso e se isso aqui vai, de alguma maneira, ser para vocês algo importante, tá? Mas essa Constituição de 1988, ela recebeu esse nome de Constituição Cidadã porque ela garantiu a todos os brasileiros direitos iguais, tá? Então, é importante destacar, isso é uma coisa que às vezes gera dúvida, principalmente quando você vai fazer concurso de tribunal e tem discursiva e cai algo da Constituição. A Constituição, ela gerou igualdade. A Constituição, ela gerou igualdade, ou seja, todos são iguais perante a lei, todos têm os mesmos direitos, todos têm direito à saúde, lazer, educação, moradia, segurança pública, enfim, o Estado e a família têm o dever de permitir que a criança e o adolescente sejam educados, enfim. Então, ela deu uma base para que todas as outras legislações saíssem de dentro dela. Por que ela foi chamada também de Constituição Cidadã? Você teve algumas outras constituições ao longo da história do Brasil, beleza? Professor, mas eu preciso saber que eu tive outras constituições, eu preciso lembrar disso. É importante, tá? Por que é importante? Porque a Constituição de 1988, e isso é um aspecto que vocês podem, inclusive, levantar, a Constituição de 1988, ela rompeu uma série de paradigmas que vieram sendo, até 1988, vieram sendo uma herança histórica. Porque a nossa primeira Constituição, ela data do século XIX, né? E até o início do século XX, primeira metade ali do século XX, a gente ainda tinha, para vocês terem uma ideia, quem já estudou isso sabe o que eu estou falando, eu tinha no início do século XX alguns elementos, alguns artigos da Constituição que ainda foram herança da primeira Constituição que vinha do século XIX. Tá dando para vocês entenderem? Vocês estão conseguindo pegar a ideia? Tudo bem até aqui? Show. Professor, e aí, se eu quiser usar a Constituição, ela cabe para todos os eixos que podem aparecer na minha prova?
literalmente para todos, tá? A gente costuma dizer, pessoal, quando a gente trabalha com prova discursiva, a gente costuma dizer que a Constituição, ela é um repertório coringa, tá? Por que ela é um repertório coringa? Porque ela cabe para todo e qualquer tema, beleza? A Daiane perguntou aqui, sou péssimo em citar os artigos, dá um branco, fique insegura. Citar apenas a CF me faz perder pontos? De maneira nenhuma. Porque imagina, o Daiane, imagina um professor, tá? Eu vou pegar o exemplo, porque hoje eu dou aula mais para professores, e aí tu imagina um professor, ele ter que dizer assim, a Constituição Federal, em seu artigo 205, parágrafo 1º, diz ou preconiza que é dever da família e do Estado o ato de propiciar educação ao indivíduo. Não, entendeu? Então, se você não lembra o artigo exato, não cita, por favor. Isso é um ponto importante, até porque você pode simplesmente dizer a Constituição Federal garante a todos os cidadãos a todos os cidadãos brasileiros em território nacional direitos sociais que são irrefutáveis, enfim, tu usa ali a palavra que tu quiser nesse sentido. Mas eu preciso dizer, professor, no artigo 6º, no artigo 8º, não precisa, tá? Tranquilo. Citar errado perde mais ponto que não citar? Não citar não gera perda de ponto, tá? Citar e errar, eu vou te dar um exemplo. Eu já corrigi esse ano? Não, mentira, esse ano eu não corrigi para ninguém, não. Ano passado eu corrigi para 6 concursos, tá? Eu corrigi para o IDECAN, eu corrigi para a VUNESP, IDECAN, VUNESP... Meu Deus, eu não lembro a outra banca, era uma banca menor. Enfim, eu corrigi para 3 bancas ano passado. E num dos treinamentos, se não me falha a memória, foi no treinamento da VUNESP, o IDECAN, a própria, isso, eu sou corretor do IDECAN. E aí, ano passado a gente teve um treinamento, se não me engano foi na VUNESP, e a primeira coisa que, quando a gente chegou na parte de estrutura informacional, relações de informações dentro do texto, um dos primeiros pontos que os formadores levantaram para nós foi relações textuais inadequadas devem ser pontuadas. Traduzindo, citei algo errado, ou então errei o nome do pensador, errei o nome do filósofo, vou perder ponto. A maioria esmagadora dos corretores vai tirar ponto de você numa situação dessa, tá? Professor, peraí, professor, preciso colocar os parênteses nas siglas quando eu for abreviar? Sim, precisa, tá? Precisa sim, beleza? Isso é importante. A gente vai falar, isso aí, Aline, também é um aspecto estrutural, meu bem, mas a gente vai falar sobre isso, viu? Ainda hoje nós vamos conversar sobre isso, tá? Vamos aqui, pessoal. Ponto importante, tá? Como eu disse, Constituição Federal a gente pode usar para toda e qualquer situação. Não tem para onde correr, beleza? Existem múltiplas maneiras de estabelecer essas relações entre Constituição Federal e todos os eixos que vocês podem ter ali sendo cobrados dentro da prova discursiva de vocês, tá? Isso é importante de vocês saberem. Jobson, tranquilo. Peraí. Poderia depois falar melhor sobre o uso de travessão e vírgula. Cíntia, quando eu for mostrar meu texto, a gente fala sobre isso, porque eu tenho sido acusado, toda vez que eu vou produzir um artigo acadêmico agora, eu jogo no detector de IA, eu sou acusado de ser uma IA. Se alguém aqui me segue no Instagram, viu que eu postei, acho que há 2 semanas atrás, brincando isso, né? Que eu vou largar tudo para ser uma IA. Porque eu gosto de usar travessão. E aí, toda vez que eu uso e eu coloco num detector de IA, o detector diz que foi uma IA que escreveu. Estou me sentindo o próprio Deus Ex Machina aqui. Não estou conseguindo fazer uma introdução, estou ficando zangada. Pois não fica zangada, não. Vamos aqui, vamos pegar uma frase pronta. Eu já volto para cá, mas deixa eu avançar para tirar a raiva da Vivi. Vivi não pode ficar zangada, não. Vamos aqui. Olha como é que você pode usar a Constituição, Vivi, para introduzir o teu texto, tá?
A Constituição Federal instituiu o modelo de Seguridade Social brasileiro, baseado na universalidade, equidade e integralidade das políticas de saúde, previdência e assistência. Professor, quando eu uso a Constituição Federal dessa maneira, o que eu estou fazendo? Esse tipo de frase a gente chama de contextualização por descrição. Beleza? Então a gente chama de contextualização por descrição. Então, Vivi, você pode, meu bem, quando for introduzir o seu texto, começar dessa maneira, não tem nenhum problema, tá? Sempre que você tiver uma dificuldade para iniciar uma introdução, usa uma frase que te dê uma ideia ou de descrição, ou você faz uma definição, tá? Eu gosto muito das contextualizações por descrição, porque eu descrevo o que aconteceu, por exemplo, dentro da Constituição. Aqui eu estou descrevendo, olha, a Constituição ela fez isso. Eu estou descrevendo o que a Constituição fez. Então, Jobson, se eu começar a minha redação da maneira como está aqui nesse slide, eu perco ponto? De maneira nenhuma. Se você parar para pensar, essa maneira de começar, por exemplo, ela estaria muito coerente com o eixo 1, ela estaria muito coerente com o eixo 2, ou com o eixo 3, perdão. Então, Jobson, se eu quisesse usar para os outros eixos, o que eu mudaria aqui, nisso que está no material? Se você quisesse mudar para utilizar para outros eixos, você mudaria a partir daqui, Você mudaria a partir daqui, A Constituição Federal instituiu que a saúde pública é um direito universal, tarará, tarará, tarará. Você trocava a partir daqui e aí você prosseguia. Deu para entender? Pegaram a ideia? Tudo bem? Dúvidas, meus amores? Cabe este repertório se for previdência social? Cabe sim, tá? Independente, isso é um ponto importante, independente do eixo que caia na prova de vocês, a Constituição Federal, ela é universal. Então, ela vai caber para todo e qualquer eixo dentro da prática de vocês. Beleza? Então, vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso, tá? Minha maior dúvida é como será cobrada a prova discursiva. Texto dissertativo argumentativo, estudo de caso mais expositivo. Minha maior questão sobre estudo de caso é como seria cobrado de forma específica, tendo outras áreas no bloco 1. Vamos lá. Eu posso estar enganado, tá? Mas eu acho muito mesmo, de verdade, muito difícil que nós tenhamos aqui um estudo de caso, tá? Acho muito difícil. O que eu acho mais cabível de acontecer? Uma prova discursiva baseada no texto dissertativo. Agora tem um ponto, Lohane, que você precisa ficar atenta, meu bem. Eu vou pegar o que aconteceu na Prova Nacional Docente, que tem uma estrutura discursiva muito parecida com o CNU, tá? A gente teve um texto dissertativo, tá? E dentro desse texto dissertativo, a FGV, que foi a responsável pela aplicação da prova, o INEP criou a prova, elaborou a prova, a FGV aplicou. O que a FGV fez com o conteúdo que o INEP entregou para ela pronto? Ela colocou o tema de redação, ela deu o comando, e dentro desse comando, ela me deu 3 subtópicos. O tópico é o comando, por natureza, né? Porque é aquilo sobre o qual eu vou me debruçar para discutir, e ela me exigiu, Lohane, que eu falasse sobre 3 elementos. Eu mostro para vocês, daqui para o final da tarde eu mostro para vocês. Ela me exigiu ali que eu abordasse 3 elementos. Então, o que eu acho que pode acontecer, e eu posso estar enganado, tá? Acredito que não estou. Mas ela vai colocar lá, tópico 1, tópico 2, tópico 3, ou então A, B e C, e ela vai exigir que dentro da tua resposta discursiva, esses 3 tópicos sejam abordados. Eu consegui tirar a tua dúvida, Lohane? Show, maravilha, tá?
Vamos lá. Minha dúvida foi tirada. Perfeito, Stephanie. Também acho difícil ser estudo de caso. É bem pouco provável, tá? Estudo de caso, eu, assim, não vejo, eu não consigo perceber o estudo de caso dentro do eixo de vocês pelo fato de termos aí múltiplas áreas aí dentro, tá? Não sei não, hein? Sendo bem sincero com vocês, acho que não. De boa mesmo, não acho que pega não, tá? Vamos lá. E aí, continuando aqui. Jobson, se eu começar com um repertório como você me sinalizou aqui, vai ter problema? Não. Até porque, pessoal, quando eu estou lecionando redação, qual é o cuidado que eu tenho com os meus alunos? Porque eu faço isso nos meus textos. O cuidado... Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, espera aí. Cadê? Espera aí que eu vou mostrar um negócio aqui. À medida que eu for... olha a minha galeria aparecendo. Espera aí, meu povo. Não era para estar aparecendo em galeria, não. Só tem vídeo meu gravado para os stories e foto dos meus cachorros. É um negócio louco mesmo. Mas vamos aqui. Pera. Pronto. Ó, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Pronto, deu certo. Essa daqui foi a minha discursiva, tá? Esse negócio ilegível aqui foi a minha prova discursiva, tá? E aí, o que eu quero que vocês vejam daqui? Eu quero que vocês percebam que eu começo o meu texto com repertório. Eu simplesmente começo o meu texto com repertório. Prof, posso fazer a mesma coisa que você fez? Pode, não tem nenhum problema. Ó, o escritor indígena Daniel Munduruku cita que, e aí eu faço a citação do Daniel Munduruku. E em seguida eu primeiro trago o repertório, depois eu construo o parágrafo. Depois, primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu explico a situação, trago um repertório e aí continuo. Terceiro parágrafo do texto, faço a mesma coisa, explico a situação. Eu vou ensinar para vocês hoje a estrutura que eu sigo. Eu até falei para a Shellen, eu pedi a autorização dela, eu disse assim, Shellen, eu queria falar algumas coisas que eu faço quando eu vou fazer prova discursiva para o pessoal. E aí eu até mandei minha nota para a Shellen, para a chefinha, né, validar ali o que eu estava dizendo, e mandei esse texto para ela poder ler. E aí, daqui para o final da tarde, a gente conversa sobre isso. Eu mostrei isso aqui só para vocês ficarem tranquilas de que vocês podem sim. E eu vou dizer para vocês, todo parágrafo precisa ter um repertório, exceto o parágrafo de conclusão. Porque, normalmente, provas que são corrigidas ou são entregues na mão da FGV, me perdoem, eu não me lembro se o CNU está na mão do Sebrasp ou da FGV. Eu já estou final do ano, eu já não consigo mais lembrar de nada. FGV, obrigado. Então, ela vai fazer a mesma coisa que ela fez na Prova Nacional Docente. Eu dou minha cara a tapa. Ela vai botar o tema, vai botar 3 tópicos para você responder dentro do tema. Ela vai fazer isso. Posso estar redonda, quadrada e triangularmente enganado, mas acho que não estou, tá? Vamos aqui. Professor, na introdução tenho que abordar todos os tópicos? Estou com dificuldade de montar essa estrutura. No texto, tu precisa abordar todos os tópicos. Xadea, eu pronunciei certo o seu nome, meu bem? No texto, você precisa abordar todos os tópicos. Na tua introdução, tu não precisa abordar todos os tópicos, até porque tu não tem espaço. Tu não tem espaço físico para essa abordagem de todos os tópicos, entendeu? Beleza? Mais ou menos. Droga. Desculpa, eu tentei muito acertar. Eu pensei que eu tinha acertado. Tô triste. Vamos aqui, continuando. Então, essa questão do repertório, tá clara para vocês aqui o comecinho? Faz uma afirmação de cunho geral e repete o tema. Como assim, Luana? Eu particularmente, essas afirmações, o que você está falando de afirmação de cunho geral, seria uma situação de uso de senso comum.
Se for isso que você está querendo dizer, meu bem, não. Não faça uso de uma afirmação de senso comum. Por quê? Veja, começar utilizando a Constituição do jeito que está aqui no material não é uma afirmação de senso comum, é uma descrição de ação. Então, a instituir um modelo de seguridade social assim, 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 é um elemento, é uma ação que parte do documento, que parte da Constituição Federal, entendeu? Pegaram a ideia? Tudo bem? Isso. Ah, entendi, Luana. Aí sim, meu amor. Aí sim, viu? Tranquilo? Vamos lá. Gente, outro repertório que eu particularmente acho muito importante e acredito que deve ser utilizado por vocês é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A DUDH. A DUDH, todo mundo aqui provavelmente estudou e, se duvidar, sabe mais dela do que eu, né? A DUDH é um documento que surge ali depois do final da Segunda Guerra Mundial, com o final da guerra, a gente teve ali que, em 1948, a gente teve uma Assembleia da ONU, e essa Assembleia, ela delimitou, ela determinou um padrão mínimo de elementos que um ser humano precisa ter, né? Como assim, elementos que um ser humano precisa ter? A DUDH ela definiu direitos e liberdades. Lembrei, foi dessa maneira. Ela definiu direitos e liberdades, beleza? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a DUDH é um repertório que está ligado à ética, beleza? Então, se de alguma maneira você for falar sobre a DUDH, lembra sempre que ela é um elemento que ela guia a ética. Professor, tem alguma maneira de eu colocar a DUDH como base para outros repertórios? Se não me falha a memória, pessoal, o número hoje exato, eu não vou lembrar se é esse, tá? Mas se não me falha a memória, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela inspirou 70 legislações ao redor do mundo, tá? Ela inspirou legislações não, mentira minha. Foram 70 tratados, perdão. A DUDH inspirou 70 tratados de direitos humanos, tá? Isso é importante de vocês lembrarem, beleza? E aí, por exemplo, na DUDH eu vou ter o quê? Direito à vida, direito à liberdade, igualdade perante a lei, direito a um julgamento justo, direito à educação, direito a um padrão de vida adequado, enfim, tem uma série de coisas que estão inclusas aqui dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tranquilo? Isso é um ponto importante, tá? Isso aqui é um ponto muito importante. Professor, por que é importante? Eu não sei se vocês lembram o contexto de produção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Alguém aqui lembra o contexto de produção? É uma pergunta genuína, porque ninguém tem a obrigação de lembrar, tá? É só para eu saber se eu explico ou não esse aspecto, porque ele também é repertório que pode ser utilizado por vocês. Explica, tá. Eu não sei se vocês lembram. Não, se vocês pediram para eu explicar, é lógico que vocês não lembram, né? Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma reunião, beleza? A gente teve uma reunião chamada de Conferência de... Eu acho que é com Y. Eu tenho quase certeza que é com Y. A gente teve a Conferência de Ialta, certo? Essa Conferência de Ialta foi uma reunião entre as maiores potências do mundo. Depois da queda do eixo, que era formado por Alemanha, Japão e Itália, o que aconteceu? A gente precisou, em virtude de tudo que foi feito por esses países, em especial pelos alemães, ali liderados pelos nazistas, né? A gente precisou, como sociedade, dizer assim, cara, peraí, não dá mais para continuar dessa maneira.
essa ideologia, a ideologia nazista, ela precisa sumir e a gente precisa determinar que, tanto para períodos de guerra quanto para períodos de paz, existem regras, precisam existir regras, tá? E aí essa conferência de Yalta envolveu Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra, enfim, os países aliados, certo? E nessa conferência, a gente deu o primeiro passo para que depois, em 1948, depois que as Nações Unidas fossem criadas, porque antes das Nações Unidas, eu tive outros movimentos de coalizão de países na Europa, como a Liga das Nações, né, que foi instituída ali no final da Primeira Guerra Mundial, e percebeu-se a falha dela, a falha estrutural dela, a ausência de poder dela no início da Segunda Guerra Mundial, com a invasão alemã à Polônia, beleza? E aí percebeu-se, depois da Segunda Guerra Mundial, que precisava-se de uma nova instituição que fosse capaz de funcionar como esse elemento de coalizão dos países, né? E aí criou-se as Nações Unidas, tranquilo? Até aí, tá todo mundo entendendo? Tá tudo tranquilo até aí? E aí, o que aconteceu? A gente teve a criação, depois de várias reuniões, depois de uma série de consensos. Por quê? Houve muito problema, assim, discussão, não vou chamar de problema, perdão. Houve muita discussão para que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fosse construída, fosse criada, porque você tinha dois polos ideológicos nesse período histórico. Você tinha um polo ideológico comunista e você tinha um polo ideológico capitalista, né? E aí foi preciso que esses dois polos mudassem, ou pelo menos abrissem mão de alguns aspectos axiológicos, ou seja, aspectos de valoração social e filosófica, para que, poxa, tanto comunistas quanto capitalistas precisam, no mínimo, ter isso daqui. Ou seja, ter alguns direitos que não podem ser removidos, né? E aí eu tenho, gente, e são nomes que vocês podem, inclusive, utilizar, tá? Eu tenho esse cara aqui, se não me falha a memória, esse cara aqui é o Eleanor. Essa foto é clássica, tá? É o Eleanor Roosevelt. Tá? Ele foi um dos responsáveis pela elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? É um nome muito importante. A gente tem o Roosevelt, a gente tem o Malik, o Charles Malik, que era do Líbano. A gente tem um canadense que eu não lembro o sobrenome. Eu até comecei a escrever aqui. Eu não lembro se é assim que escreve. O Humphrey, eu não lembro se é assim que escreve, tá? Que ele era do Canadá. A gente teve o Roosevelt dos Estados Unidos. A gente teve o Malik do Líbano. E essas pessoas todas, o ruim é lembrar como escreve. O meu problema às vezes é lembrar como escreve. E aí o que eu faço? Vários estudiosos se uniram para criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Ceará, a gente chama isso de queixo. A gente chama isso de engabelar. Quando eu não lembro o nome, eu faço isso. É porque aqui eu estou lembrando, gente. Eu estou fazendo muito esforço para lembrar. Mas se eu não lembrasse, eu ia meter lá. Estudiosos, em 1948, ao verem o cenário de destruição causado pelo eixo, decidiram que havia a necessidade da criação de um documento que garantisse direitos mínimos e universais a todos os cidadãos. Daí surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante que, mesmo em situação de vulnerabilidade, as pessoas tenham direitos mínimos garantidos. Tadã! Nem precisei lembrar dos nomes. Tá dando para vocês entenderem? Professor, boa tarde. Tenho me preocupado com a questão do tempo. Teria alguma dica estratégica que poderia nos ajudar para não perder muito tempo? Medo de fazer primeiro a redação toda no rascunho, só para ir transferir para a folha resposta e perder muito tempo, não sobrando tempo suficiente para fazer a segunda com qualidade.
Meu amor, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu passei por isso agora nessa prova que eu fiz, né? Eu fiz o rascunho e eu não usei o rascunho. Eu não gostei do meu rascunho e eu não usei. Eu fiz outro texto do zero. Simplesmente do zero. E aí, eu te recomendo a sempre começar primeiro pela redação. Você tem ali em torno de 1 hora para fazer a redação, né? Você tem em torno de 1 hora, para fazer a redação, tá? No caso de vocês, o que eu recomendo? A gente conversa mais sobre isso no final da tarde, tá? Mas o que eu recomendo? Eu recomendo que você verifique primeiro. Olha a prova objetiva, né? Eu não lembro agora. Vocês vão ter prova objetiva agora no dia 7 também, junto com a prova discursiva. Não tem, né? Só discursiva. Não, gente, então tá tranquilo demais. Eu não lembrava disso, não. Não, pelo amor de Deus, tem 1 hora e meia para cada. Não, é tranquilo. É tranquilo demais. Não, não, não. Tranquilíssimo, tá? Tranquilíssimo mesmo. De verdade. Muito, 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 muito tranquilo. São 2 redações, não 1 hora e meia. Gente, vocês têm 90 minutos por texto, tá? Então dá tranquilo. De verdade, dá tranquilo. 1 hora e meia é muito tempo. É muito tempo, sério, confia em mim. 1 hora e meia é muito tempo, de verdade. Em casa eu estou gastando umas 4 horas para cada. Não, não, não. Vamos conversar sobre isso no final da tarde, tá? Quando eu for chegar na parte de estrutura, gente, a gente conversa sobre tudo isso, viu? Não se preocupem, não. Eu não saio daqui sem antes falar sobre isso com vocês, tá? Vamos continuar aqui. Então, esse documento, pessoal, ele vai garantir que você consiga falar sobre vulnerabilidade. Jobson, que tipo de vulnerabilidade eu consigo relacionar a DUDH? Vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica. São as 2 vulnerabilidades que você consegue, tá? Vulnerabilidade social e vulnerabilidade econômica, beleza? Saúde como direito, dignidade, populações excluídas e assistência social. Então, com toda a tranquilidade do mundo, vocês conseguem fazer essas associações, tá? Não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa impossível, é uma coisa, inclusive, até tranquila para vocês estabelecerem essas relações que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Vocês conseguem de boinha, tudo bem? Professor, não, gente, tem algum desses tópicos que geraria problema para vocês, que geraria dúvida para vocês? Quantas citações precisamos fazer? Citações não tem um número, tá? O que a gente pode pensar é quantos repertórios eu tenho que utilizar, beleza? Quantos repertórios eu tenho que utilizar? E repertório não necessariamente precisa ser citação, tá bom? Então você vai ter ali o uso de repertório, você vai usar um repertório para cada parágrafo que você tem no seu texto, exceto o parágrafo de conclusão. Agora, Jobson, eu não consigo, professor, me lembrar de 3 repertórios na hora da prova. Eu já estou treinando e eu estou sempre lembrando de 2. Tem problema se eu colocar só 2? Não, não tem, tá? Se eventualmente você tiver com essa dúvida, saiba, não há nenhum tipo de problema, não há nenhum tipo de prejuízo se eventualmente você fizer uso de apenas 2 repertórios. Tudo bem? Professor, posso apenas citar... Peraí. Posso apenas citar apenas ACF? Ô Cícera, minha cabeça bugou muito, me perdoa. Desculpa, deixa eu ler de novo. Posso apenas citar apenas ACF como citação na introdução? Pode, entendi. Pode, tá? Pode sim. Agora, ô Cícera, lembra, meu bem, por favor, de que quando você for fazer isso, você precisa seguir essa lógica aqui, tá? Você precisa seguir a lógica de relacioná-la com o contexto que eu tenho dentro do assunto. Aqui, por exemplo, seria um modelo para seguridade social. Beleza, tudo bem, tranquilo? De nada, meu bem.
Estou em dúvida sobre tipologia textual. Será que você... já falo... Vou falar sobre isso no finalzinho, Alice. Não se preocupa que eu vou falar sobre isso com você, tá? Com vocês todas. Vamos aqui. Posso continuar, gente? Posso voltar para cá? Tudo bem? Vocês tinham falado alguma coisa aí de saúde do trabalhador. É que vocês têm dúvida como colocar DUDH na saúde do trabalhador? É isso? Gente, vamos lá. Ó, se eu vou pensar em saúde do trabalhador, agora eu não vou usar o material. Eu vou parar um pouquinho para ir para o que eu gosto, que é história. Eu amo história. Eu tenho, falando de saúde do trabalhador, alguns elementos que eu posso utilizar. Vocês lembram o que aconteceu? Eu não sei se vocês se recordam o que aconteceu em 1789. Alguém lembra? 1789, o que foi que aconteceu? Não vale pesquisar no Google, não. É para me dizer logo. Tem gente lembrando aí, que coisa boa. Maravilha. Então, o que eu tive aqui, meus amores? Eu tive em 1789, eu tive a Revolução Francesa. Eu não sei se vocês, e aí lá vou eu dar uma aula de história, sem querer dar aula de história, até porque não é minha formação. Na Revolução Francesa, eu tive algumas determinadas coisas acontecendo. Dentro dessa Revolução Francesa, eu tive a queda da Bastilha, né? A Bastilha era uma prisão, não sei se vocês se recordam disso, a Bastilha era uma prisão para presos políticos, né? E a ideia de romper com a Bastilha, de destruir a Bastilha, era uma ideia de liberdade inclusive para uma classe trabalhadora que estava surgindo. Por quê? No período da Revolução Francesa, eu estou tendo, pessoal, e eu vou chegar lá, tá? Assim, eu estou fazendo uma linha diacrônica. Eu vou chegar na Revolução Industrial e vou chegar em algumas outras revoluções que vocês podem usar como repertório para a saúde do trabalhador, tá? Com a queda da Bastilha, a aristocracia e a monarquia perceberam que não dá mais para não olhar para quem produz. Então, a Revolução Francesa, ela foi uma revolução de classes. Por quê? Quem mobilizou a sociedade para ser capaz de se levantar contra a monarquia foi uma classe chamada de burguesia. Então a gente pensa, mas todos os burgueses sempre foram ricos e pipipi, popopó. O burguês era o que a gente tem hoje como classe média, tá? O burguês do século XVIII é o que a gente tem hoje como classe média. É aquele que não fazia parte das camadas mais elevadas da sociedade, mas também não era pobre. Por quê? Porque o burguês ele mexia com o capital, beleza? Enquanto a monarquia tinha o poder vindo da terra, o burguês tinha o poder vindo da detenção, já que no século XVIII, o burguês tinha o poder vindo da detenção dos meios de produção. Tá dando para vocês entenderem? Então eu poderia dizer, por exemplo, que a Revolução Burguesa foi um dos primeiros levantes populares da história da humanidade a lutar por melhores condições de vida para a sociedade. Eu não vou dizer para o trabalhador, eu vou dizer para a sociedade. Por quê? Porque aí eu crio uma relação análoga. Eu digo, do mesmo jeito que os caras lutaram na Revolução Francesa, o trabalhador luta por isso, por isso, por isso. Deu para entender essa primeira relação? Beleza, vamos lá. Segunda relação. Alguém lembra de 1871? Alguém lembra o que aconteceu na Europa em 1871? Data tão específica, né, gente? Que loucura. Essa revolução que aconteceu em 1871
que inspirou, inclusive, alguns autores portugueses na literatura a produzirem obras muito específicas, né, obras muito críticas ao sistema, foi a Comuna de Paris. A Comuna de Paris, aí sim, ela foi uma das eu vou chamar de insurreição, né, porque foi um levante extremamente forte, tá? A Comuna de Paris, ela foi um levante extremamente forte. Eu falar da lei do ventre livre. Ela foi um movimento extremamente forte, porque a Comuna de Paris foi um movimento comunista. Prof, preciso saber disso? Gente, eu recomendo muito fortemente que vocês se lembrem disso, tá? Eu realmente recomendo que vocês se lembrem disso, beleza? Porque eu tive a classe trabalhadora aqui em 1871 se levantando contra as condições desumanas de trabalho. Por quê? Falando de saúde do trabalhador, vamos entender o seguinte. Quando a gente tem, e aí deixa eu sair do material, porque eu gosto de gesticular quando eu estou falando disso. Aí deixa eu mudar a câmera de posição agora. Peraí, Boninho, muda a câmera, Globo. Pronto. O que acontece? Quando a gente tem, pessoal, uma mudança de poder, e eu sempre recomendo que todo profissional conheça a história geral da humanidade. Eu acho de extrema importância, tá? Porque numa situação como essa, você consegue estabelecer relações. Pensando em saúde do trabalhador. O trabalhador, ele sempre foi base de pirâmide social, certo? Eu gosto de pegar, quando eu vou falar de condições de trabalho ou condições para o trabalhador, eu gosto sempre de pegar do feudalismo em diante, porque eu acho mais assertivo em vários aspectos. Mas isso não quer dizer que eu esteja certo e que seja uma verdade absoluta trabalhar do feudalismo em diante. Por que eu trabalho do feudalismo em diante? Porque o papel do trabalhador do feudalismo em diante, ele é marcado por uma sucessão de mudanças muito fortes. Muito fortes. Eu tinha, no feudalismo, 3 classes sociais, meus amores. Eu tinha o clero, que rezava. Eu tinha os belatores, né, que eram os senhores de terra, os que guerreavam. E eu tinha a plebe, que estava ali para servir e alimentar esses 2 outros grupos sociais. Então, o trabalhador, na Idade Média, ele era um trabalhador que ele tinha a proteção de um senhor feudal, ele tinha moradia, ele não podia sair do feudo, lógico, porque cada feudo tinha uma regra, ele não podia sair do feudo por causa dessas regras, mas ele sabia que ele ia ter alimentação, que ele ia ter proteção e que a família dele ia poder viver em paz. Estou botando aqui várias aspas dentro deste em paz, certo? E aí o que vai acontecendo com a queda do feudalismo? Primeiro, o feudalismo ele começa a ter uma ruptura. Essa ruptura afeta mais o trabalhador do que o senhor feudal. Por que ela afeta mais o trabalhador do que o senhor feudal? No feudalismo, a base de poder era a terra, era o feudo. Quando a gente começa a ter a abertura de rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, eu começo a ter o desenvolvimento do mercantilismo. Eu começo a ter o capital pesando mais do que a terra. Logo, quando o capital começa a pesar mais do que a terra e a balança de poder dos senhores feudais começa a pender para o lado de quem consegue ter capital, começa a haver uma troca. Os senhores feudais começam a entregar as terras para esses donos, para esses caras que têm capital, e vai sendo um círculo em que o poder vai só trocando de mãos. Vocês estão entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque o trabalhador, e aí me perdoem pela expressão, gente, o trabalhador continua se lascando. Por quê? Quando eu começo a ter o surgimento dos burgos, o que são os burgos? Eu já tinha cidades fortificadas no feudalismo, senhores feudais moravam nessas cidades, os burgueses, que eram a classe que vendia
O burguês, ele vendia sapato, o burguês, ele é um ferreiro, porque o ferreiro também foi uma classe burguesa num determinado período da história europeia. Eu começo a ter prestadores de serviço se instalando ao redor das cidades fortificadas. E esses caras, eles precisam de uma outra classe que sirva para eles, que troque mão de obra por capital. Aí a classe trabalhadora começa a quê? Ela não se sujeita mais a um senhor feudal pela terra e pelo direito de morar naquela terra. Ela se sujeita pelo capital. E para ela conseguir manter a mesma terra que ela mantinha, por exemplo, no feudalismo, quando ela entra no sistema mercantilista barra capitalista, ela precisa produzir o dobro, o triplo, o quádruplo para ela ter o que ela tinha aqui no feudalismo. Pegaram a ideia? Então, a gente fala muitas vezes, mas a história evoluiu, a sociedade evoluiu e pipipi, popopó. O trabalhador ele foi entrando em condições cada vez mais desumanas. É só olhar para a revolução, para o que aconteceu na Revolução Industrial. Eu tinha ali, no período da Revolução Industrial, principalmente Inglaterra, França, Alemanha, Itália, eu tinha, e Rússia. Na Rússia eu também tinha isso, por isso que eu tive o levante comunista na Rússia, a Revolução Russa e a queda dos Romanov no início do século XX, tá? Final do século XIX, início do século XX. Por quê? Porque a classe trabalhadora estava sendo extremamente explorada. Eu tinha crianças, 7, 8 anos de idade, a criança já se tornava um trabalhador. Então, às vezes, para manter uma família de 4 pessoas, os 4 trabalhavam. Se essa criança tivesse pelo menos 7 ou 8 anos, ela já ia para as fábricas, ela já ia para a linha de produção. Cadê a saúde do trabalhador? As condições eram extremamente insalubres. Na Rússia, por exemplo, você tinha, em determinadas regiões da Rússia, trabalhadores que se alimentavam só de pão e batata, porque eles não tinham dinheiro para comprar mais nada. O que era barato era o pão e a batata, porque o trigo era muito abundante em algumas regiões naquela época. Pegaram a ideia? Então, tipo, poxa, várias revoluções trabalhadoras, o que eu consigo associar? Várias revoluções trabalhadoras foram ligadas às condições tanto de vida quanto de saúde do trabalhador. Jobson, eu quero usar um outro repertório para falar de trabalhador. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, gente. Eu posso usar uma música, tá? Fez sentido para vocês? Eu falei meia hora aqui e não sei. Desculpa aí, gente, eu me empolgo. Quando eu vou falar desses assuntos, eu me empolgo. Tranquilo? Também o canto das 3 raças também cabe. Tem uma música da Pitty, eu não vou lembrar o nome da música, que ela canta: pense, fale, compre, beba, leia, olhe. Eu não lembro o nome dessa música, mas essa música também cabe, porque a classe trabalhadora ela não tem direito ao mínimo. E pessoal, obrigado, Anaíse, obrigado. Porque tem uma falha que quem não está aqui no serviço social para concurso vai fazer se cair algum tema ligado à saúde do trabalhador. Saúde não é só saúde física. Existem múltiplos aspectos ligados à saúde. O lazer é um aspecto ligado à saúde. Então, a privação do lazer é um elemento que impacta a saúde de uma pessoa. A privação, por exemplo, a privação, por exemplo, de... Isso. Obrigado, Wesley. Gente, o que o Wesley falou, saúde não é ausência de doença. Saúde simplesmente, exatamente, saúde não é ausência de doença, tá? Então, isso é um aspecto muito importante. A Marisa falou aí da Carolina Maria de Jesus. Ai, não tá aqui, gente. Eu amo. Tá sim, tá aqui. É um dos meus livros favoritos, tá? É um dos meus livros favoritos. Eu acho que todo mundo que trabalha com educação, com serviço social ou com saúde deveria ler esse livro. Esse livro deveria ser leitura obrigatória, de verdade, tá? Porque, gente,
A Carolina Maria de Jesus, ela é uma trabalhadora. Ela é uma trabalhadora. O quarto de despejo é um diário, né? Esse livro ele é um diário, tá? E a Carolina Maria de Jesus é uma trabalhadora que está tentando manter os filhos vivos, está tentando sustentar e educar os filhos num período em que a gente tem uma desigualdade social tão grande quanto a que já existe hoje. Hoje existe um abismo social, não é uma desigualdade, mas a Carolina Maria de Jesus ela mostra um lado da sociedade que a gente não é capaz de ver e que também fala sobre saúde e bem-estar, né? Fala sobre saúde do trabalhador, porque teve dias, e quem já leu, a Exita diz que já leu, ela vai lembrar. Tem um dos dias aqui, pessoal, nesse livro, que ela vai trabalhar com o carrinho dela de reciclagem e tudo que ela comeu foi meio pão. Meio pão. Não foi um pão, foi meio pão. Então, como é que uma pessoa produz? Primeiro, ela era uma catadora. Ela era uma catadora, ela era uma recicladora. E aí eu já não tenho capacidade de produção para uma pessoa dessa, porque ela não teve as oportunidades que ela deveria ter tido. Ela mora numa favela, sem saneamento básico, sem uma série de condições que deveriam ser condições mínimas. Porque, vamos lá de novo, a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garantia lá de 1948, garantia direitos mínimos. Ela não teve esses direitos mínimos. Ela não teve. Vocês estão entendendo? Pegar a ideia? Jobson, tem mais algum repertório que eu possa utilizar? Os Miseráveis, tá? Os Miseráveis do Victor Hugo é um repertório assim extremamente forte que você pode utilizar, beleza? Tudo bem? Vamos lá, gente. Aqui foi. Jobson, Seguridade Social, dá para usar? Dá. Dá para usar para saúde? Dá. Dá para usar para assistência social? Dá. Só não consigo usar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pessoal, se eu for falar de saúde do trabalhador. Eu teria que utilizar ali os repertórios que eu fui mostrando para vocês. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu quero fazer uma observação, beleza? Jobson, essa frase pronta que está no material, ela pode ser utilizada por mim dentro do meu texto? Sim, porém depende. Tá? Sim, porém depende. Beleza? Por que eu estou dizendo que sim, porém depende? Essa afirmação, ela é o que a gente chama de afirmação genérica, que eu não lembro se foi a Luana que falou mais cedo sobre a afirmação genérica, tá? Não me recordo. Mas se foi a Luana, é isso mesmo. Jobson, essa afirmação genérica, ela pode ser utilizada? Pode. Só que aí, qual é o cuidado que você precisa ter? Logo depois dela, o que vier tem que ser muito sólido. Muito sólido no sentido que precisa ser um elemento argumentativo. Professor, traduz. Vamos aqui. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que toda pessoa tem direito a condições de vida que garantam saúde, bem-estar e proteção social. Entretanto... Não, deixa eu fazer de outra maneira. Espera. Entretanto, ao analisarmos, já respondo, tá? Só um minuto. Ao analisar o atual cenário das políticas. Aqui eu tô usando um negócio bem genéricozinho, mas eu explico, tá? Ao analisar o cenário das políticas sociais de redistribuição
redistribuição de renda, vírgula, nota-se que, na realidade, a DUDH não é respeitada, já que mais de 78% da população vive com até um salário mínimo, de acordo com o IBGE. Um salário mínimo de acordo com o IBGE. IBGE. Aí aqui eu explicaria o que é o IBGE, tá? Fez sentido para vocês? Deu para entender mais ou menos? Porque, gente, toda vez que vocês usam esse... E se tiverem dúvida, por favor, me sinalizem, tá? Vão me sinalizando. Toda vez que você usa esse tipo de... toda vez que você usa esse tipo de situação, você precisa em seguida se posicionar e comprovar, beleza? Porque aqui eu estou explicando o problema. Todo argumento, eu vou falar disso quando eu for falar de estrutura. Eu não sei se as outras mentorias que vocês tiveram, se o professor ou a professora seguiu esse mesmo raciocínio, tá? Mas eu ensino para todo mundo que você, ao argumentar, você tem 3 pilares: explicar, comprovar e posicionar. Eles precisam aparecer, esses 3 pilares, dentro do parágrafo, mas não necessariamente nesta ordem, tá? A ordem ela pode mudar. Tudo bem? Jobson, posso iniciar a introdução respondendo o primeiro tópico? Pode, não tem problema. Mas o que eu recomendo, não faz isso na introdução, tá? Eu recomendo sempre responder os tópicos nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Se for 3 tópicos, devemos apresentar um tópico, um parágrafo para... Peraí, calma. Se for 3 tópicos, devemos apresentar um parágrafo para cada um? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Beleza? Vocês entenderam aqui, minha gente? Tudo bem para vocês? Professor, quando você utiliza ao analisar o atual é um argumento, não fugiria do texto expositivo? Não o torna argumentativo? Gente, vamos lá. Primeiro, a FGV, ela não vai dizer para vocês dissertativo expositivo. Ela vai dizer para vocês dissertativo. É essa a nomenclatura que ela usa em prova, tá? Então, não me recordo dela falar de dissertativo expositivo. Eu realmente não consigo me recordar, beleza? Professor, o edital fala que o tipo de texto será informativo. Gente, peraí, vocês estão me pegando aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou abrir o edital aqui, me dá um minuto. Peraí. Tá, peraí. Me dá um segundo. Eu tive uma ideia melhor. Me dá um segundo. Tá. E aí, ninguém se chateie comigo por eu dizer isso não, tá? Pelo amor de Nossa Senhora de Fátima, não se chateie não. Uma coisa que é muito importante é seguir o edital. Seguir o edital e prestar atenção no comando da prova no dia da prova. Por que eu estou dizendo isso? No dia, a gente teve essa prova que eu fiz, essa prova nacional docente que eu fiz, eu passei muita vergonha.
eu fui cancelado no YouTube, jogaram minha live no Twitter. Foi muita coisa porque tava vários professores dizendo se cair, se cair SUS, se cair saúde do trabalhador, se cair saúde do trabalhador na minha prova, como é que eu posso falar do SUS, por exemplo? Vamos lembrar o seguinte, tá? Eu não sei. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Esse material poderia vir para... Meu amor, pode. Eu mando. Eu mando pro suporte, o suporte manda para vocês. Dá bom, viu? Não tem problema, não. Vocês lembram quando surgiu o Ministério da Educação, meu povo? Ministério da Saúde, perdão. Vocês lembram quando surge o Ministério da Saúde? Alguém lembra? Gente, o Ministério da Saúde, ele surge em 1953, tá? Só que, na verdade, esse ministério, ele já existia. E aí tem uma pegadinha. Por quê? O que acontece em 1953 é o desmembramento. Jobson, desmembramento, que palavra horrorosa. É porque, meu chuchuzinho, desmembramento vem do seguinte: a saúde, para vocês terem uma ideia de como o negócio era precário quando surgiu, em 1930 eu tive a criação de um ministério que unia saúde e educação, que era o Ministério da Educação, e da Saúde. Beleza, tudo bem. Jobson, preciso saber disso? Eu recomendo. Sabe por quê? Porque aqui, em 1930, ninguém falava de saúde do trabalhador, não. Hoje com o surgimento do SUS, eu tenho saúde do trabalhador. Eu não sei se eu vou usar a palavra certa, tá? E aí eu peço perdão se eu não usar a palavra certa. Mas hoje no SUS eu tenho ramificações ligadas à atuação dos profissionais. Eu tenho saúde do trabalhador, eu tenho saúde da criança, eu tenho saúde do idoso, eu tenho saúde da mulher. Então eu tenho campos. A Aline falou aí, área de atuação, perfeito. Pronto, obrigado. Eu tenho áreas de atuação, eu chamo de ramificações. Estou falando de planta, pelo amor de Deus. Eu tenho áreas de atuação, né? Essas áreas de atuação, elas podem, inclusive, ser repertório para vocês. Esse aspecto histórico que eu estou mostrando, vocês também poderiam utilizar como repertório. Porque a saúde, ela não era elemento prioritário, né? Porque em 1930, lá no governo Vargas, quando se cria esse ministério, era simplesmente para eu ter um ministério e tipo, o que esse ministério, ele era responsável pelo quê? Educação, basicamente, tá? Se eu for pensar de maneira básica, era educação, saúde pública e assistência hospitalar. A ideia do Ministério da Saúde e Educação, criado lá em 1930, era essa, basicamente, tá? Esse ministério, ele teve 15 anos. 15? 15. Isso mesmo. Ele teve 15 anos de existência, porque ele durou até 1945. Beleza? Isso é um ponto importante. Professor, por que isso é um ponto importante? Porque esse ministério, mesmo quando ele foi desmembrado, eu continuei com a mesma perspectiva. Prof, e quando que essa perspectiva mudou? Quando foi que essa perspectiva mudou? Lembram quando o SUS foi criado, gente? Isso aí vocês sabem. A criação do SUS, vocês lembram? Bora.
Boa. Isso. Exatamente. O SUS, ele é criado em 1988, tá? O SUS, ele nasce da Constituição Federal, beleza? O SUS, ele é uma conquista, tá? Jobson, por que o SUS é uma conquista? Qual é o motivo que faz o SUS ser uma conquista? Alguém falou aqui da lei. Peraí, isso. A lei 8080, exatamente. É obrigatório. Inclusive, Shader, é obrigatório colocar o ano da lei no momento de citar? Sim, é obrigatório, tá? O ano da lei, pelo amor de Deus, é obrigatório. Beleza? Tranquilo? É obrigatório. Não me coloca uma lei sem colocar o ano, tá? Inclusive, ainda bem que eu falei da Shader aqui. Não faz isso não, sempre coloca o ano. Beleza? E aí, Jobson, tranquilo. E tem mais alguma coisa que eu preciso, tem mais alguma lei que eu posso usar como repertório ou que eu preciso me lembrar para falar do SUS? Gente, é bom lembrar das leis orgânicas da saúde, incluindo a 8142 de 90, tá? É importante, de verdade. Isso, exatamente. É importante, muito importante. Beleza? Porque universalização, integralização e gratuidade vem aí da 8142. Ok, Ju, tudo bem. E se eu não lembrar o ano, não menciono a lei, se tu não lembrar o ano, ô Cíntia, tu pode fazer o que eu faço, meu amor. Eu faço assim. No início dos anos 90, foi criada uma legislação que tratava sobre a gratuidade, a universalização e a integralização, blá, blá, blá. Que aí o corretor, ele tem como dizer que eu estou errado? Não. Ele vai poder tirar ponto meu? Não está errado. No início dos anos 90. Foi em 91? Pode ter sido. Foi em 92? Pode ter sido. Foi em 90? Pode ter sido. Entendeu? A gente tem que ser mala. A gente tem que ser mala nessas horas. Porque aí o avaliador ele não pode penalizar você. Você não está mentindo. Gente, quando a gente trabalha com redação, a gente tem umas malícias na escrita que a maioria das pessoas não tem. Porque muita gente ia se desesperar. Meu Deus, esqueci o ano da lei. E não ia usar. Mas, ora, se eu não vou, eu vou fazer isso aqui. Eu só vou. Entendeu? Acabou. Não tem como ele me penalizar por isso, viu? Vamos dar um intervalinho, pessoal, 15 minutinhos, e aí eu volto para a gente tomar uma água, ir ao banheiro, esticar as pernas.